Olá, eu sou a Marina Limberger, criadora do método único Jantar Sem Estresse, de planejamento de cardápio semanal otimizado, aquele lá onde eu ensino você a preparar as refeições da semana em 2 horas. Milhares de alunas e alunos meus já comprovaram o método e já preparam as refeições na casa deles em 2 horas. Olha só o que eles falam. Isso é um jeito totalmente novo de encarar a cozinha, de entender esse assunto. É muito bom, porque varia a alimentação minha e do meu esposo, onde a gente pode conhecer outros alimentos e incluí-los nas nossas refeições, e também na questão do custo. Eu gastava em média de uns R$ 1.700, R$ 1.800 no mercado. Já no primeiro mês eu já percebi que teve uma diminuição assim, de uns R$ 325. No segundo mês, vocês não vão acreditar, gastei R$ 826, praticamente a metade. Então, com essa economia no mercado e não desperdiçar mais comida, jogar mais comida fora, eu já paguei o curso. E de quebra ainda ganhei um elogio do esposo, né? E é por isso tudo que eu tô aqui hoje, porque eu também quero te ensinar a preparar as refeições da semana em 2 horas. E nessa aula de hoje eu vou te mostrar na prática como isso é possível. Você vai me ver preparando um cardápio feito através do método Jantar Sem Estresse do início até o final. Então você vai perceber que desde o momento de picar até a gente ter as refeições prontas, demora até 2 horas, tá? Porque às vezes tem gente que acha, mas é só o preparo. Não, é tudo. E você vai começar a entender nessa aula prática, observando, você vai ver as conexões do que eu te falei nas aulas anteriores. Você vai entender como que funciona esse preparo das refeições de forma simultânea. Chegou a hora de você anotar a primeira parte da senha para você conseguir abrir aí a sua apostila. E a primeira parte da senha é BORA, B-O-R-A. Lembrando que é tudo em letra minúscula. Daqui a pouco eu vou te passar a segunda parte da senha para você conseguir acessar a apostila que eu te mandei lá no grupo de WhatsApp do evento, tá? E falando em aulas anteriores, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2 do nosso evento, volta lá e assiste, porque é super importante você entender a teoria para você conseguir compreender de fato agora na prática, tá bom? Recapitulando então, na nossa aula 1, eu falei como que você vai conseguir organizar a sua vida a partir do momento que você organiza as coisas na cozinha, e você vai entender a lógica por trás desse cardápio feito através do método Jantar Sem Estresse. Na aula 2, eu te mostrei a estrutura, né, de um cardápio semanal otimizado. Então você entendeu tudo o que você precisa ter dentro do cardápio e por que você precisa ter cada um daqueles itens, né? Porque a junção de todos eles é que realmente permite que você prepare o seu cardápio com refeições saudáveis, variadas em até 2 horas. Então se você ainda não assistiu a aula 1 ou a aula 2, corre lá, assiste, tem um botão em algum lugar aqui nessa página, ou você também pode ir através do link que a gente te mandou anteriormente, assista, porque é muito importante você participar dessa jornada toda para você compreender direitinho o que vai rolar nessa aula de hoje. Fechou? Aproveitando, eu quero agradecer tanto comentário gostoso de ler que vocês estão deixando aqui no site do evento, no Instagram, mandando por e-mail. Eu e minha equipe, a gente está fazendo de tudo para responder todo mundo, tá? A gente está se esforçando ao máximo para todo mundo ter resposta. Inclusive, se você tiver dúvida, pode escrever também pra gente, que a ideia aqui é você sair sem dúvidas, combinado? Mas é muito legal saber que tem tanta gente que tá afim de mudar de vida, que tá procurando, né, essas horas livres na semana para poder realizar seus sonhos. E você sabe, né, que preparar as refeições da semana em 2 horas é um veículo de fato para você conseguir essas horas livres para você deitar e rolar e realizar os seus sonhos. Falando nisso, não sei se você já deu uma olhada aqui no site do evento também, tem alguns vídeos de alunas e alunos do Jantar Sem Estresse, o meu curso fechado. Dá uma olhada, são histórias muito inspiradoras, tá? Então tira um tempinho aí em algum momento e vai assistindo de vez em quando. Vamos colocar a mão na massa, então? Só que deixa eu te falar uma coisa. O cardápio completo, preparado em 2 horas, ele vai desde o momento que você começa a picar os seus ingredientes até o momento que essas receitas ficam prontas. E aí, hoje nessa aula, você está acompanhando, você está me assistindo para você prestar atenção aqui nos detalhes no que eu estou fazendo, certo? Só que esse momento de picar, eu simplesmente vou picar. O momento que eu quero que você fique muito atento é aqui o momento onde eu vou colocar a mão na massa, preparar as receitas, porque você vai entender como que eu consigo fazer isso de forma simultânea, tá? Agora, uma coisa, quando os meus alunos acompanham, né, eu tenho uma coleção de cardápios dentro do curso fechado, 13 cardápios, né? Pensa, 3 meses e meio sem repetir receita. E aí, os alunos recebem o quê? O cardápio em si e também tem aula prática, tá? Então lá, a gente faz uma aula de mise en place sem acelerar, depois a gente faz uma aula prática, também mão na massa,
tranquilo para quem estiver cozinhando conseguir acompanhar no cardápio e visualizar o que eu estou fazendo. E aí consegue preparar com tranquilidade, porque tem o passo a passo detalhado e tem a instrução visual também para você, tá? Então, antes de eu acelerar, para você ver que realmente a gente demora pouco tempo para fazer isso, eu vou ligar um cronômetro e aí a gente acelera e depois na aula prática a gente vai fazer normalmente. Então você fica aqui para assistir porque eu quero que você perceba esses truques todos, tá? Liguei meu cronômetro. E antes de eu acelerar, não vou resistir, eu vou querer te dar uma dica, né? Porque lembra que eu falei que tem uma parada de conhecimento muito forte aqui no Jantar Sem Estresse? Eu quero te mostrar os porquês das coisas. Porque você vai ver que quando você entrar lá no curso, tem a coleção de 13 cardápios que você pode copiar, né? Fazer exatamente igual. Mas a partir do momento que você sabe os porquês das coisas, você tem a oportunidade de mudar algumas coisas nesse cardápio. De repente você não achou algum ingrediente ou, sei lá, o seu forno desregulou, você tem a possibilidade de mudar as coisas porque você vai ter conhecimento. Você não vai ficar perdido, o que eu faço agora? Tá diferente do que tá no cardápio. Não, porque você vai ter aprendido tanto truque profissional, tanta dica, tanta coisa durante todo esse processo, durante todas essas receitas, que você vai passar a ter jogo de cintura. Então o primeiro deles que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, isso aqui é minha abóbora kabotian ou japonesa, né, dependendo do lugar. É uma abóbora orgânica, então eu vou consumir ela com casca, tá? Se você tiver a oportunidade aí de consumir abóbora vegetais, né, no geral, orgânicos, consome com casca, porque tem bastante fibra e realmente você não desperdiça, né? E aí, o que eu vou fazer? Você tá vendo que é uma abóbora que é dura, né, de cortar, não é tranquila. E eu preciso cortar essa abóbora. Então, eu vou te mostrar um truque aqui, que você lembra que nosso objetivo aqui é a gente conseguir preparar em 2 horas, né? Eu vou cortar essa abóbora no meio, dura. Peraí, tô quase lá, gente. Imagina se eu fosse cortar a abóbora inteira assim. Eu ia ficar, tipo, as 2 horas só cortando abóbora, né? Beleza, ó. Aí você vai tirar a semente da sua abóbora. Inclusive, tem um acelerador, né? Que eu falo muito de aceleradores aqui na nossa cozinha, porque a gente quer preparar em 2 horas, né? Que são os vegetais que já vêm cortados, né? Já vêm higienizados, que é uma opção. Se você, de repente, achar que faz sentido para você, para sua vida, para suas finanças, né? Porque é um pouco mais caro, eu recomendo também, tá? Que você faça isso. Se eu sei que eu vou ter uma semana mais corrida, eu recorro a eles de vez em quando. Deixa eu pegar um potinho. Porque eu vou guardar essa semente para depois fazer um petisquinho. Eu não gosto de jogar nada fora. E aí depois a gente faz uma sementinha torrada no forno com sal para comer de petisco. E aí quando a gente coloca água nesse potinho, a semente solta com mais facilidade. E outra também, né? Que eu falei aqui de você usar esses aceleradores, né? Esses vegetais que vêm já com meio caminho andado, que fazem o seu cardápio ficar mais rápido ainda. Você vai ver que quando você começa a fazer os cardápios aqui do Jantar Sem Estresse, você começa a economizar muito dinheiro. De verdade, assim, você não tem noção quanto dinheiro você joga no lixo hoje quando você joga os seus ingredientes no lixo. E a proposta dos cardápios é que você não desperdice nada. Então, por exemplo, você comprou essa abóbora, você vai usar essa abóbora inteira. E não é só inteira que você vai usar a casca e a semente. É que não vai sobrar um pedacinho de abóbora na sua geladeira para depois ir pro lixo, sabe? Não. Você vai usar ela inteirinha, porque a gente pensou nisso com antecedência e a gente revisitou esse ingrediente com combinações novas, com temperos novos, e ela entrou em todas as receitas do cardápio, só que de forma revisitada. Isso faz com que nunca fique sobrando nada na sua geladeira. Então você comprou uma couve, por exemplo, você vai usar essa couve integralmente, sacou? Metade em uma receita, metade em outra, só que de uma forma, numa apresentação completamente diferente uma da outra. E outra coisa também é que você, como você já vai ter visibilidade de tudo que você vai preparar na semana, você não joga a comida no lixo, você não compra mais. E olha só o truque, vocês viram que essa abóbora tá muito dura, né? Eu vou cortar ela em 4 partes, que eu quero que ela fique mais fácil de eu cortar. Vou colocar aqui, ó, dentro de uma travessa grande. E deixa
Deixa eu cortar mais porque ela não vai fechar aqui. Vou cortar mais um pedaço aqui, ó. Colocar um pouquinho de água no fundo, tipo 1/4 de uma xícara assim de água. Eu vou cobrir com plástico filme e vou colocar no micro-ondas por 5 minutos mais ou menos, tá? O que vai acontecer no micro-ondas? Essa abóbora aqui ela vai começar a amolecer. E aí, a hora que eu tirar ela do micro-ondas, ela já vai estar molinha e muito mais fácil para eu conseguir cortar ela com mais rapidez e mais agilidade. Uma coisa aqui, é importante você fazer uns furinhos aqui nesse plástico, tá? Para não estourar. Moria, você pode colocar no micro para mim, por favor? Maravilha, agora a gente vai então acelerar. Mão na massa. Ó, acabei o mise en place agora. Todos os ingredientes já estão prontos para a gente começar o preparo. Deram 32 minutos, tá? Entre picar, temperar já o frango que ele vai marinar para ele ficar bem saboroso, tá? Você deve ter percebido aí
que no meio do caminho tiveram alguns truques, né? Uma troca de faca. E uma coisa que eu queria te falar é que todos esses porquês você aprende. Até, sabe uma coisa, gente? Lá dentro do curso de Jantar Sem Estresse, até aula de corte você tem, para você aprender a picar de forma segura e também com mais agilidade, né? Bom, 32 minutos, isso que eu bati um papo com vocês aqui no começo desses 32 minutos enquanto eu picava a abóbora. E agora a gente está pronto então para a gente começar o nosso mão na massa, que é realmente o preparo das refeições de forma simultânea. Chegou o momento da gente fazer a mágica acontecer. Você vai ver agora essas panelas trabalhando simultaneamente, parece um balé. É como se agora eu e depois você aí na sua casa, a gente é o maestro e aí a gente vai liberando as bailarinas para fazer essa mágica acontecer e quando você menos esperar, pau! As receitas da semana já vão estar prontas. É muito legal. Então fica de olho e acompanha aqui os passos, porque tudo tem um porquê aqui nesse desenvolvimento desse cardápio, tá? Falando em ter um porquê, você reparou que eu consegui fazer o mise en place, né? O momento onde a gente picou e cortou, preparou os nossos ingredientes para entrarem agora nesse momento de uma forma ágil. Sabe por quê? Porque eu sei qual é a faca que eu preciso usar em determinado momento, como que eu faço um corte com mais rapidez e com segurança ao mesmo tempo, a ordem de preparo. Vocês perceberam que eu estava com o meu guia? Isso aqui é um cardápio. Eu estava seguindo o passo a passo exato do meu guia. Por quê? Porque ele tem uma ordem para eu conseguir fazer em menos tempo, certo? Imagina se eu começasse a fazer o arroz no final, não ia conseguir ter feito em pouco tempo. Ou se eu fosse amaciar a abóbora para eu poder picar com mais agilidade depois de já ter picado a cenoura e o pimentão, também não teria dado para fazer em pouco tempo. Então é esse pensamento estratégico que a gente precisa ter quando a gente monta um cardápio para que ele seja possível de ser feito em pouco tempo, beleza? Vamos agora colocar a mão na massa e ver a mágica acontecer. Preparados? Primeira coisa então, ó, vou seguir o meu guia. Lembrando, né, que eu tenho uma coleção de cardápios dentro do meu curso. Eu tenho um curso fechado chamado Jantar Sem Estresse, que é muito legal. E além de todo o conhecimento de organização e planejamento, todas essas dicas profissionais, as técnicas, tudo, tem uma coleção de cardápios maravilhosa, né, que é suficiente para mais de 3 meses sem repetir. São 13 cardápios, a gente às vezes dá um a mais de bônus. E o legal é que todos esses cardápios da coleção de cardápios, eles vêm com o cardápio em si, uma versão impressão, né, para você imprimir. A versão impressão não tem foto e é toda em preto e branco, tem menos páginas, daí você gasta menos papel e menos tinta. Tem a versão de navegação, onde você clica nos botões e você navega, sabe? A lista de compras, aí você vai para a página de substituição, o modo de preparo, tudo super detalhado, é bonitão, colorido, com foto e tal. E todos os cardápios têm vídeo aula prática. Então, esse momento do mise en place, eu tô lá fazendo todos os cardápios que existem lá dentro do curso. Depois o mão na massa, a mesma coisa. Porque aí, quando a pessoa for acompanhar e fazer o cardápio, além dela conseguir o guia, né, o nosso GPS para ir acompanhando passo a passo, ela vai observando e para ver aonde ela pode errar, onde ela pode melhorar. Qualquer pessoa consegue fazer esse cardápio, gente. É um guia assim mega detalhado, revisado 1000 vezes por mim, pela minha equipe de chefes de cozinha. Então assim, a parada tá redonda. Mas vamos lá então colocar a mão na massa, né? Para começar, eu já tô com o meu forno pré-aquecido a 180 graus, beleza? E aí agora, aqui eu tenho aquela abóbora e eu já armazenei a abóbora dentro da panela onde eu ia cozinhar. E aí no momento do mise en place eu já enchi essa panela aqui de água. Então agora ela vai cozinhar, por enquanto eu vou manter ela com a tampa fechada, porque vai fazer vapor, o vapor rola lá dentro e acaba cozinhando mais rápido, tá vendo? É esse tipo de truque que você precisa saber para você conseguir cozinhar com mais rapidez, tá? E daqui a pouco a gente põe uma meia tampa aqui, porque senão começa a borbulhar muito. E a gente vai começar então fazendo um pesto. Esse é um pesto de manjericão, mas o pesto você pode fazer de qualquer outro ingrediente que você queira, tipo, pode fazer de espinafre, você pode fazer de rúcula. Inclusive lá no meu canal do YouTube, Cozinha de Gente Moderna, corre lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Mas tem uma receita de pesto de rúcula maravilhosa, inclusive tem uma receita de pesto de alface lá, para você não jogar alface no lixo. Mas vamos lá, o que a gente vai começar? Vou fazer esse pesto no liquidificador, tá? O tradicional mesmo as pessoas fazem no pilão, mas vida moderna a gente usa liquidificador, né? E aí olha o truque, aqui eu tenho uma peça de 200 gramas de queijo parmesão, tá? E aí eu prefiro usar peça, não gosto muito de usar o de saquinho porque o sabor dele é completamente diferente. E eu vou cortar ele em cubos de mais ou menos uns 2 centímetros. E aí eu vou te dar uma primeira dica aceleradora,
que é o seguinte, a gente vai usar o liquidificador para ralar o nosso queijo. Então eu vou colocar esses cubos grandes, não pode colocar cubo tão grande, tá? Porque senão o liquidificador vai travar, só que dá para você colocar esses cubos aí de uns 2 centímetros mais ou menos. E aí, a minha receita, na verdade, eu não vou precisar de 200 gramas, eu vou usar só 100 gramas. Só que eu já vou ralar, então, 200 gramas e eu vou guardar, então, metade desse queijo no freezer. Sabia que você pode guardar queijo parmesão ralado congelado? E aí, sempre que você precisar, você tem esse queijinho ralado. Você nem precisa descongelar ele para usar. Você dá uma raspadinha assim com o garfo e pronto. O segredo aqui é você ir pulsando, não bate de uma vez, tá? Aí no momento que você percebe que já está em pedaços menores, você pode ligar um pouco mais de tempo. Pronto, e aí você tem, ó, uma peça de queijo parmesão ralado em, sei lá, menos de 1 minuto, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu vou usar metade dessa quantidade. Então eu vou guardar a outra metade em um potinho e vou congelar no meu freezer. Por quê? Porque a vida na cozinha, gente, é feita de aceleradores. Ninguém quer ficar perdendo tempo, né? Você precisa de refeições rápidas e você não quer precisar ralar um queijo parmesão sempre que você for usar. Opa! Eita, deixa eu abaixar o fogo que é potente aqui. Maravilha! Então aqui, ó, no nosso parmesão ralado, eu vou juntar um bom maço de manjericão fresco, que esse tá super cheiroso. Foi a minha vizinha que me deu. Vou colocar 1/3 de xícara de azeite. Esse azeite você precisa escolher um azeite gostoso. Por quê? Ele é essencial para o seu pesto ficar gostoso. O pesto, ele tem bastante sabor de azeite, então escolhe um bem gostoso, um extra virgem, tá? Vou colocar 1/4 de xícara de nozes. E aí aqui, quando você aprende, né, o pensamento de camadas por trás do cardápio, você descobre que as nozes podem ser castanhas do Pará, pode ser castanha de caju, amêndoa, o que for. E um dentinho de alho cru. E agora a gente vai bater de novo no liquidificador. A dica aqui é que você pode adicionar um pouquinho de água filtrada para bater mais fácil. E é importante que seja filtrada, porque o pesto ele é um molho que você consome praticamente cru. Então você precisa colocar uma água que você poderia beber. Colocar um pouquinho de sal. Olha a cor que linda. E aqui eu vou dar uma ajudinha com uma espátula, porque eu tô vendo que tem queijo parmesão aqui no fundo que não tá misturando. E nunca liga o liquidificador com a espátula lá dentro, hein? Pronto, olha a cor disso. E o cheiro é uma coisa de louco, de pesto, gente. Beleza, enquanto isso, esse pesto vai ficar aqui no liquidificador e você já vai entender o porquê que eu comecei a fazer esse cardápio pelo pesto. Que agora a gente vai então para nossa torta de uma assadeira só. Olha que maravilha, essa receita também tem lá no canal, no Cozinha de Gente Moderna. É uma receita que eu inventei porque aqui, como o lance é fazer as coisas rápido, né? Afinal de contas, o que eu queria? Preparar as refeições da semana em 2 horas. Então eu precisava de receitas práticas, mas não menos gostosas ou saudáveis ou com variedade. Então essa aqui é uma receita que é chave pra mim. A galera adora e ela é muito simples de fazer, porque eu faço direto na assadeira, eu não sujo outra travessa para fazer a massa ou o recheio, vai tudo direto na assadeira. Eu comecei então aqui com um ovo, tá vendo? Olha, tudo direto. Eu dei uma mexidinha. Aí uma coisa interessante, né? Essa receita tem no canal do YouTube também, tá, gente? Lá no Cozinha de Gente Moderna. Vou colocar óleo. E a mesma xícara, quando eu vou fazer receitas assim que misturam ingredientes líquidos e secos, eu uso uma única xícara para os líquidos e outra para os secos, porque você já deve saber, né, que quando você coloca um ingrediente líquido na xícara, depois se você coloca o seco, gruda tudo e você perde a medida. Porque o ingrediente seco que grudou lá
foi a menos. E aí aqui, por exemplo, é uma xícara de leite que eu estou usando, mas eu estou usando a medida de meia, então eu vou colocar 2. Só para eu sujar uma xícara só. Eu vou temperar a massa da minha torta com uma colher de sopa de refoga caseira. Gente, refoga caseira é o maior acelerador de cozinha que tem. Por que que eu uso refoga caseira? Porque eu não quero precisar cortar cebola e alho sempre que eu for cozinhar, né? E a refoga caseira tem seus truques para que ela dure bastante tempo, até 15 dias na geladeira. Você pode congelar a sua refoga caseira, porque a gente usa conservantes naturais nela, óleo e sal, nas medidas certas para você realmente conseguir que essa refoga dure e te traga essa praticidade que você precisa no dia a dia. Temperei. Agora eu vou colocar sal. Farinha de trigo. Ó, é tudo na mesma assadeira, tá vendo? Ó, tá líquido aqui e a farinha aqui. Eu vou misturar, vai dar certo. Sempre faço essa torta, ela é muito sucesso. E aqui eu vou colocar fermento em pó, aquele que usa para fazer bolo. Eu vou jogar em cima da farinha, porque aí quando eu misturar, já incorpora tudo de uma vez direitinho. E agora eu vou misturar tudo para virar a nossa massa da torta. Você vê que você não unta a assadeira, porque não faz sentido untar aqui, né? Porque como você está mexendo tudo, se eu untasse, a farinha e a gordura que eu tivesse usado para untar iam misturar aqui. Por isso que eu estou usando também uma assadeira que é antiaderente, mas dá para você fazer até em refratária de vidro essa torta. Funciona bem também, tá? Ela solta do fundo. E aí o recheio, você faz o recheio que você quiser. O único segredo aqui é que o recheio tem que ser frio. Se você coloca um recheio quente, o calor do seu recheio já vai começar a cozinhar a massa antes da hora. E o que vai acontecer? Vai encruar a sua massa. Então, você quer fazer, sei lá, com carne moída, franguinho, ou desfiado, o que for, pode ser, só que tem que estar frio. Mas aqui eu vou te passar um recheio que é muito prático de fazer, porque você coloca tudo cru por cima dessa massa e fica simplesmente maravilhosa. Ó, a massa tá pronta. Tá vendo como ela fica? Fica um pouco líquida, sabe? Aí você fala, meu, não vai dar certo, mas dá certo. Pode ficar tranquila que tudo aqui dá certo, porque a gente testa 1 milhão de vezes essas receitas antes de liberar. Lembra o espinafre que eu cortei no mise en place? Eu usei uma tesoura para cortar dentro do pote direto para ser mais prático. Eu vou usar metade dessa quantidade do espinafre, que tá cru ainda. E eu vou jogar ele aqui, ó, distribuir ele. E vou guardar essa outra metade e não para a geladeira, porque se vai para a geladeira isso daqui acaba indo para o lixo, né? Isso aqui já tem um destino dentro do nosso cardápio, a gente vai usar também. Então eu coloquei espinafre, eu vou dar uma temperadinha, cadê meu azeite? De leve, tá? Que é opcional aqui, você não precisa colocar, se você não quiser, não tá saindo, com medo de cair um monte. E aí agora o pesto. Entenderam por que a gente começou a fazer o nosso cardápio pelo pesto? Porque eu precisava usar ele agora na torta. Então você imagina, se eu começo a fazer a torta e aí eu paro no meio, ixi, eu precisava do pesto, já precisava do pesto pronto neste momento. Por isso que eu comecei o cardápio por ele. Eu pensei nisso antes, eu planejei que o pesto precisaria entrar na torta, então eu precisaria que ele já estivesse pronto com antecedência. Você vai entendendo os porquês desse cardápio? Por que eu consigo fazer em 2 horas? Mas você se liga, olha só, é um cardápio que você está usando um pesto super aromático, super delicioso. Você vai fazer uma torta com gostinho de restaurante que você não imaginaria que você conseguiria fazer e com muita praticidade. E o legal é que isso daqui, você vê que são ingredientes do dia a dia. O mais diferente que a gente tem aqui até agora são as nozes. Mas ainda assim a quantidade que usa vale muito a pena porque é muito pouco. E ela dá um sabor absurdo. Beleza, agora por cima do pesto eu vou espalhar mussarela. Pode ser mussarela ralada em cubinho, em fatia, você que decide, tá?
Essa mussarela também a gente vai usar em outro prato. E agora, por cima, a gente vai colocar tomatinho cereja. Na verdade, esse aqui é aquele sweet grape. Eu vou espalhar ele aqui pela assadeira. Gente, essa torta, depois de pronta, é aquela coisa que vai pra mesa, que dá até dó de comer, de tão bonita que fica. E aí você olha, é difícil de fazer? Nada, é muito fácil. Demorou pra fazer? Não. Sujou muita louça? Não. E agora olha a oportunidade que a gente teve de preparar uma torta deliciosa, rápida e dentro do planejamento. Tá vendo? Você consegue ter comidas diferentes com gostinho de restaurante no dia a dia também, né? Ó, essa torta aqui tá quase pronta. Por quê? Porque eu preciso pré-assar ela. Meu forno, lembra que já estava pré-aquecido? 180 graus, eu vou colocar a torta por 25 minutos. O tempo normal para assar essa torta é 40 minutos, mas como essa torta é uma torta que ela vai fazer parte do cardápio da semana, eu não vou finalizar ela hoje. Por quê? Se eu finalizar hoje, na hora que eu for servir ela daqui a, sei lá, 2 dias, ou se eu for congelar, eu posso durar até 3 meses, ela já vai estar dourada o suficiente. Então, na hora de aquecer, você vai acabar queimando ela. Então, você precisa pensar nisso também, de tirar com uma antecedência, para depois, na hora que você for aquecer, você finaliza, né, e acaba de dourar ela. Amor, você liga 25 minutos no alarme para mim, por favor? Dando sequência ao nosso cardápio, então, eu vou começar a aquecer essa panela, que é uma frigideira de boca larga e funda. E aí, ó, enquanto a gente esquenta essa panela para começar a saltear os nossos vegetais, eu vou marinar o peixe. Vocês viram que na hora do mise en place, ó, eu vou pegar um limão aqui, tá, gente? Vou cortar. Na hora do mise en place, eu não marinei o peixe, só o frango. Por quê? Porque se você deixa o peixe marinando por mais de meia hora, peixe, camarão, frutos do mar, esses que são muito delicados, você acaba desnaturando a proteína dele e ele fica... Quem já comeu aí um peixe com aquela textura meio ressecada, sabe? Ele não fica suculento. Por quê? O ácido da sua marinada, que aqui a gente está usando limão, né? Ele acaba já cozinhando, de certa forma, a proteína do seu peixe. E aí, ele não fica com uma textura legal. Por isso que eu deixo para marinar ele agora, assim, daqui a meia horinha a gente já vai usar ele. E o frango, diferentemente, precisa de sabor. Então, quanto mais tempo na marinada o frango, melhor ele fica. Eu vou marinar, então, com limão, a nossa famosa refoga caseira, que é super coringa. Ingredientes coringa, gente, você tem em casa ingrediente coringa, é realmente assim essencial. Aquele tipo de ingrediente, por isso que eu falo tanto para você organizar uma despensa esperta, que é aquele momento assim que você tem os ingredientes que você precisa para você se virar. Você não precisa ter 1 milhão de ingredientes, você precisa ter os ingredientes certos, né? Para quê? Para você não ficar na mão aí o tempo todo. Limão e sal. Beleza? E aí eu vou só dar uma espalhadinha aqui na refoga caseira. E vou devolver na geladeira, tá? Não deixa dando sopa pro lado de fora. Ainda mais o peixe, que é uma proteína muito delicada, que você pode acabar contaminando o seu peixe, né? Lembra, a bactéria ela se prolifera quando ela tá em temperatura entre 6 e 60 graus. Ou seja, fora da geladeira, fora do freezer. Então a gente vai com cuidado, né? Vai tomar cuidado com essa proteína que a gente vai consumir. Você precisa tomar cuidado enquanto você está fazendo um cardápio semanal, para que você não tenha contaminação nos seus alimentos que você vai consumir, né? Para que ele dure a semana toda, você precisa ter esses cuidados. Você precisa saber o mínimo de segurança alimentar para você conseguir tê-los com qualidade, né? Tanto no preparo, quanto depois na hora de armazenar, né? A panela já está quente, vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. E vou começar a colocar a cenourinha, que eu já piquei no mise en place. A quantidade inteira da cenoura. E olha que interessante, essa quantidade inteira de cenoura não é para uma única receita. Eu vou usar essa quantidade inteira de cenoura para 2 receitas. Tá vendo? São
Essas estratégias que a gente usa na hora do preparo do cardápio, que permitem que você prepare seu cardápio em 2 horas. Só que como que eu consigo fazer isso? Eu planejei isso, eu pensei com antecedência em cada passo desse cardápio. Eu planejei isso e eu pensei que na hora de fazer o mise en place, eu precisava picar 3 cenouras e não 2. Porque essas 3 cenouras vão para 2 receitas, sacou? É tudo redondo. Em paralelo, então, você vê, já vou ligando um monte de panela aqui ao mesmo tempo. Só que peraí, vou ligar aqui na frente que tá ruim para eu trabalhar. Pronto. Aí fico com mais espaço. E você vê que cenoura, né, aquela coisa que todo mundo, não gosta de cenoura cozida. Né, ó, eu tô fazendo uma cenoura que é aquecida sem ser no formato salada, né? Só que ela vai ficar al dente ainda, não vai ficar aquela cenoura molenga. Quando você faz dessa forma aqui, você acaba caramelando, né? A cenoura tem açúcares naturais dela e você acaba caramelando ela, o que dá um sabor diferente, uma textura diferente do que você está acostumado a comer na cenoura normalmente, né? A essa cenoura eu vou acrescentar um pacote de ervilha congelada. Vegetais congelados são uma super dica para você conseguir incluir mais vegetais e legumes e leguminosas, né, na sua dieta. Tem gente que fala, vegetal congelado acaba perdendo nutrientes. Gente, maior lenda isso. Rodaram pesquisa na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, com alguns vegetais e comprovaram através de pesquisa que de 2 em cada 3 brócolis, fizeram assim com vários vegetais diferentes, mas que o alimento congelado ele acabava mantendo por mais tempo os nutrientes do que o refrigerado. Então olha aí, mais uma vantagem que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Vamos lá então, aqui nessa outra panela eu vou colocar uma colher de sopa da refoga caseira. E vou colocar aqui nessa outra panela toda a quantidade do pimentão. Ó, em paralelo aqui, a ervilha já descongelou. Eu vou abrir um buraquinho aqui no meio e vou colocar também uma colher da refoga caseira. Para dar uma temperada aqui nos nossos vegetais. E eu tenho aqui, ó, 2 latas de tomate pelado, sendo que uma é um tomatinho cereja, a coisa mais linda. Então eu vou deixar ele inteiro para dar um acabamento para o nosso prato que eu vou usar o tomate pelado. E no outro eu vou processar com um mixer de mão direto aqui dentro. Só para eu cortar esse tomate pelado em pedaços menores. Refoga caseira então nos nossos vegetais. Dá uma boa misturadinha. Cenoura fugitiva, vocês viram que pulou uma aqui, tem sempre, né? Uma cenoura fugitiva. Tem aí na sua casa também cenoura fugitiva? Aqui tem, de vez em quando. Beleza, agora a gente vai colocar páprica doce e sal. E vou colocar aqui nessa outra panela toda a quantidade que eu vou usar o tomate pelado. Tomatinho cereja, a coisa mais linda. Um pouquinho de água no fundo. Ó, meu legume já tá pronto. Eu vou armazenar ele. Eu vou armazenar ele num pote, a quantidade toda dele, porque eu vou usar daqui a pouco a outra parte. Como eu vou usar daqui a pouco uma quantidade aqui, não tem problema que tá transbordando agora, porque eu vou usar mesmo.
Essa mesma panela aqui, ó, eu vou colocar um fiozinho de óleo no fundo. Eu vou começar a selar o frango que estava marinando. Gente, a marinada no frango é o que transforma o seu frango, de verdade. Só que você precisa aprender a fazer uma marinada boa. Uma marinada que tem os elementos necessários em uma marinada, eu já te explico. Esse é o barulhinho que significa que você acertou. Colocando sal aqui, tá? Não precisa ter muito sal porque já tem shoyu na marinada. Mas esse barulhinho significa que você está fazendo certo, que você está de fato selando o seu frango. Quando você sela, você faz aquela casquinha em volta. Acontece uma coisa que chama reação de Maillard, que acaba caramelando o alimento com o próprio açúcar dele. Essa casquinha que faz em volta é o que permite que os sucos desse frango fiquem lá dentro, o que mantém ele suculento. Quantas vezes você já colocou o frango, ou a carne, ou a proteína que for numa panela fria, e aí solta toda aquela água, e aí acaba ficando ressecado depois. Esse é um dos grandes segredos para você manter o seu frango, carne, peixe suculentos, tá? Outra coisa aqui, eu preciso colocar açúcar, para tirar um pouco da acidez do meu tomate. E vou colocar sal. Vamos lá. Pronto. Agora sim, que eu preciso de um fogo mais alto lá. Olha só como esse franguinho fica dourado, peraí. Sabe por que esse frango tá dourado? Porque você conseguiu selar ele, e aí fez aquela casquinha que é o que a gente procura aqui. E também porque a gente acabou dando cor para ele através da marinada, né? A marinada, ela entra aqui para quê? Para trazer cor, sabor, maciez para o nosso frango. Agora, para a marinada ser realmente uma marinada que funciona, a marinada não é simplesmente você temperar o seu frango, né? Você precisa usar os elementos corretos para sua marinada, para o seu frango realmente ficar bom, para a marinada fazer efeito no seu frango. Quais são eles? São 3 elementos diferentes. Imagina aí comigo, ó. Ácido, que pode ser qualquer fruta cítrica, né? Limão, laranja, tangerina, abacaxi, kiwi, maracujá, qualquer uma delas. Por quê? Porque o elemento ácido, ele vai acabar quebrando as fibras desse frango, da sua carne, do porco, do que você for usar, o que amacia e depois abre caminho para os seus temperinhos penetrarem na carne. Número 2, aromáticos. Qualquer erva, tomilho, alecrim, sálvia, aí qualquer tempero, cúrcuma, páprica doce, páprica picante, pimenta sírio, o que você quiser. E por último, o terceiro grupo de uma marinada boa que funciona é gordura. Azeite, óleo de gergelim, algum óleo vegetal, porque a gordura ela vai fazer com que os temperos grudem na sua proteína. Se você coloca só os aromáticos com o ácido, o tempero pode ficar meio boiando lá. E aí quando você põe a gordura, ela faz com que os temperos fiquem aderidos à sua proteína. Ah, dá pra fazer marinada com tofu também, gente. Fica com tempê, com todas essas proteínas vegetais também, a marinada fica maravilhosa. Inclusive tofu, quando você faz ele na marinada, ele fica mais saboroso, né? Porque o tofu, ele chupa bem o temperinho da marinada. Você pode fazer uma marinada mais picante, meio agridoce, um tempero mais oriental, você que sabe. Vamos lá, primeira leva do frango saindo direto para minha travessa. Você percebe que eu uso travessas de vidro. E não é à toa, te falei que tudo tem um porquê aqui nessa cozinha, gente moderna. Eu uso travessa de vidro porque é uma travessa que vai no freezer, vai no forno, vai no micro-ondas, ela é super versátil, ela é super higiênica, ela é transparente, eu consigo ver o que tem dentro. Mas principalmente, como eu quero agilidade, porque preparar as refeições da semana em 2 horas, é você também conseguir aquecer elas com agilidade e praticidade no dia a dia, certo? E a travessa, né, a refratária de vidro, ela te traz essa praticidade, porque você tira, por exemplo, um quibe do seu freezer e pode colocar direto no forno para assar. Você não precisa tirar e passar para outra travessa, entendeu? Lembrando que se você for colocar
um prato congelado no seu forno, o forno tem que estar desligado, gente, por favor, hein? Porque se o forno estiver ligado, você vai dar um choque térmico no vidro e vai estourar. Então você precisa ter esses cuidados aí no meio do caminho. Mas aí você coloca no forno desligado, liga o forno, e aí conforme o forno vai pegando temperatura, seu prato vai descongelando e aí em 50 minutos, 40 já está no jeito para você comer. Beleza? Eu vou colocando aqui, esse frango aqui, a maior parte dele vai ser um frango com pesto. A gente fez um pesto aqui, uma quantidade suficiente para ir para a nossa torta e para um frango com pesto. Por quê? Na comida do dia a dia pode ser especial também, né? Pode ter um gostinho de restaurante, mas sem deixar de ser saudável, sem deixar de ser comida prática. Você consegue preparar, pensa gente, um cardápio em 2 horas com comidas fabulosas aí para o seu dia a dia, para você fugir um pouco do arroz, feijão e bife, aquela coisa sem graça que já enjoou. Eu sei que já enjoou. E gente, eu adoro arroz e feijão. Inclusive tem um cardápio com arroz, feijão, carne de panela, com comidas bem triviais assim. Mas eu também tenho cardápios com curry, com poke, com peixe com leite de coco, por exemplo, para o dia a dia ser mais divertido, para a gente conseguir fugir um pouco da mesmice, que eu sei que incomoda. Arroz e feijão é uma delícia, mas comer todo dia acaba que você enjoa uma hora, você não aguenta mais ver aquilo. É gostoso sentir saudade de comer arroz e feijão de vez em quando, sabe? E é muito legal, porque aí você percebe que é possível você comer um frango com leite de coco, um frango com pesto, quer dizer, durante a semana, se você se planejar, comer de forma mais saudável, se você tiver planejado isso também, sabe, comer com essa variedade. Por que eu estou conseguindo fazer isso tudo tão diferente? Porque eu pensei nisso antes. E por que eu consigo fazer em 2 horas? De novo, foi planejado isso. Eu sei os passos que eu preciso seguir. E especialmente é super importante você ter conhecimento para você conseguir fazer isso. Quando eu digo conhecimento, é você saber que, por exemplo, esse fogo está muito baixo, você precisa ir para o mais alto. Por que disso? Né? Por que eu estou usando uma panela de boca larga e não uma panela de boca menor para fazer esse frango, por exemplo? Porque se vai numa de boca menor, primeiro, o fundo vai ser menor, eu não vou ter tanto espaço para colocar uma quantidade maior de frango, não vai evaporar tanto, vai fazer mais água. Tem tantos porquês no meio do caminho. Esse conhecimento é o que te traz poder na cozinha, para você ter essa liberdade de, além de conseguir preparar tudo em 2 horas e ter liberdade na vida, né, também esse tempo livre, você conseguir se virar com o que você tem, sabe? Ter jogo de cintura na cozinha. Vamos lá, deixa eu pegar outra travessa aqui. Essa é grande, acho que eu exagerei no tamanho da travessa, mas é o que eu tenho. Eu já vou preparando o mixer aqui, porque eu vou usar ele daqui a pouco em outra preparação. Esse é um equipamento que eu acho muito acelerador de cozinha, ele é muito prático, você resolve muita coisa com um mixer de mão e é mega barato. Ó, esse frango aqui, vou completar aqui mais um pouco no frango com pesto da semana. E a outra parte eu já vou colocar nessa travessa aqui, refratária grandona, porque eu vou montar uma receita nela. E vou aqui para mais uma leva de frango. E ó, eu tô com uma escumadeira aqui, eu tô tirando o excesso da marinada. Mas eu não tô jogando fora essa marinada porque ela tem muito sabor aqui. Eu vou usar ela daqui a pouco, mas eu vou te contar como que você faz para usar a marinada, né? Porque não dá para usar ela assim do jeito que tá. Você tá vendo aqui que legal? Essa quantidade de frango que eu temperei, deixei marinando, é uma quantidade de frango que eu pensei nela para ser suficiente para 3 receitas diferentes. Então é tipo uma mesma base e que eu vou distribuir em receitas que vão ser completamente diferentes uma da outra. Por quê? Porque eu quero conseguir preparar esse cardápio em até 2 horas, não é? Então, você precisa desses truques, né? Desses pensamentos. Como que você consegue agilizar, né? Uma frase que eu sempre falo, um clássico de Marina Limberger.
uma receita sempre pode virar outra receita. Esse é um pensamento que você precisa ter quando você quer conseguir fazer as coisas com mais agilidade na cozinha. Preparar receitas mais rapidamente. Ó, o frango com pesto já está pronto. Sobrou pesto, o que é uma maravilha, porque o pesto congela muito bem, tá? Como que você faz para congelar? Você vai colocar ali um potinho que praticamente preencha o pote inteiro a quantidade, você deixa só um dedinho assim sobrando no topo, porque quando congela expande. E aí, se você enche até o topo, vai abrir a tampa, vazar tudo. Então, você sempre precisa, qualquer coisa que você for congelar, tá? Sempre deixa um dedinho, um espaço para ele crescer lá dentro. E aí você cobre com azeite de oliva e o pesto, ele conserva muito bem por até 3 meses na geladeira. E ele fica maravilhoso para você usar em 1000 preparações que você quiser, porque é muito versátil. Gente, a abóbora aqui, parece que eu esqueci dela, mas ela já cozinhou, então eu vou desligar. A gente vai dando uma organizada na cozinha enquanto isso, né? E outra coisa, você não precisa ficar mexendo muito, tá? No frango, você colocou lá, esse é outro segredo, assim, pra selar. Se você coloca e começa a mexer, você não dá a oportunidade do frango fazer a casquinha no fundo, né? Ele tem que estar em contato com a panela no fundo pra realmente fazer a casquinha. Eu vou desligar esse fogo aqui. E a torta, amor, não deu 25 minutos ainda? Deu. Faz tempo? Estava falando isso. Gente, olha só o que é o conhecimento, né? O Fê esqueceu de me falar que tinha dado os 25 minutos e a torta chegou no ponto. O que significa que é ideal que eu coma ela, tipo, hoje, amanhã, tá? Porque eu não vou conseguir finalizar ela. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Vamos tentar, isso aqui é estratégia. Te amo. Te amo, amor. Mas, ó, eu vou te explicar como que funciona aqui o negócio. Primeiro eu vou te mostrar como essa torta fica maravilhosa. Olha só, coisa linda. Os tomatinhos abrem, ela fica lindona, mas você vê que ela já tá douradinha. O queijinho que estava em cima já gratinou, a massa já tá toda assada por baixo. Se fosse antes, né, nos 25 minutos, se o Fê tivesse me avisado, ela teria saído mais branquinha, tá, do forno. E aí, ela sai mais branquinha, mas já assada. Ela não tá líquida, nem molenga, ela tá sequinha por cima. E aí depois você, quando for aquecer, você finaliza no forno e aí sim ela acaba de dourar. Beleza, aqui ó, a segunda leva do frango também já tá pronta. Eu vou tirar uma parte e vou colocar aqui também nessa travessa. Porque eu vou juntar outros ingredientes aqui para fazer outra receita. E aí nessa panela aqui do franguinho, o que eu vou colocar? Vamos ver. Eu vou colocar parte dos meus vegetais salteados. Lembra que eu falei que eu ia usar em outra receita? Então eu vou colocar aqui parte deles aqui. Vamos dar uma boa mexidinha. Eu vou colocar aqui o restante da marinada. Lembra que eu falei que a marinada é cheia de sabor? Tem páprica, tem cúrcuma, tem refogada caseira. E aí eu vou colocar ela aqui para ela cozinhar. Tem que cozinhar bem, mas isso aqui vai ser um arroz, então ela vai cozinhar por muito tempo. O que significa que a gente vai acabar com todas as formas de qualquer bactéria que tem aqui, a gente acaba com ela aqui nessa boa temperada que a gente dá. E ela vai trazer um gostinho muito especial para o nosso arroz. Aí o que eu vou colocar na panela? Uma xícara de arroz cru. E aí você percebe, a galinhada, por exemplo,
Ela é um prato único, eu não vou precisar acompanhar ela com nada, mas não é porque é um prato único que ele não é um prato completo. Você lembra lá que a gente falou da divisão do nosso prato equilibrado? A gente tem proteína animal, que é o frango, tem proteína vegetal, que é a ervilha, que eu acabei de colocar aqui. Carboidrato é o arroz. E aí a parte de vegetais eu tenho cenoura e eu vou acrescentar agora parte desse molho de tomate com pimentão. Então eu ainda tenho tomate e pimentão. O que eu tenho? Um prato completo, super saboroso, né? Eu sou uma super fã assim, desses pratos únicos, porque você consegue pegar o sabor de tudo em uma coisa só. Eu começo a falar, fico com água na boca, não resisto. Mas é porque quando você cozinha tudo junto, fica tudo muito saboroso, muito harmonioso, sabe? Então assim, eu sou suspeita para falar. Beleza, agora a gente vai colocar páprica doce, que também eu sou muito fã de páprica doce. Colocar cúrcuma ou açafrão da terra, né, que é a mesma coisa. Açafrão da terra, tá? Açafrão normal é outra coisa, é o pistilo de uma florzinha. Cúrcuma é o açafrão da terra, que é a raiz, né, tipo aquele, parece um gengibre. Agora eu vou colocar 3 conchas desse molho base aqui, com pimentão e tomate. E agora eu vou colocar 2 xícaras de água. E esse arroz vai cozinhar nesse monte de sabor. E aí, olha, quando você vê a cor do caldo que faz, você fala, vai ficar bom, não tem como ficar ruim uma coisa dessa. Só que eu vou deixar minha água aqui à mão ainda, tá? Porque pode ser que eu precise de um pouco mais de água e aí eu completo. Não tem problema. É aí que entra a parte do conhecimento de novo, né? Olha a cor disso. E agora eu vou colocar sal. E a tampa de panela mais moderna que existe, uma tampa de pizza, uma forma de pizza. E vou baixar o fogo, tá? Para esse arroz cozinhar. Como ele é uma boca muito grande, provavelmente ele vai cozinhar mais rapidamente. Talvez eu precise pingar um pouco mais de água. Só ficar de olho que tá tudo certo. Vamos lá. Eu vou deixar essa abóbora aqui um pouquinho. E eu vou seguir ali pro meu... Deixa eu ver, acho que é esse daqui. Boa. Pra minha panela com o molho de tomate com pimentão. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Aqui. Eu vou colocar gengibre, vou ralar gengibre aqui nesse molho. Olha o segredo, ó, o gengibre você mantém congelado. Além dele durar muito mais tempo fresco e crocante ainda, ele fica bem mais fácil de você ralar. O gengibre é aquele temperinho que você põe nesse prato especificamente, que você come, quer dizer, você que colocou, você sabe o que que é. Mas as pessoas comem e falam, que gosto é esse? Sabe, que fica meio um mistério, assim, aquele gostinho de restaurante. Qual que é o segredo do restaurante, né, gente? É você comer aquela coisa que você não sabe exatamente o que que tem lá. E os meus cardápios são cheios desses segredinhos. O que que é esse gostinho? Ah, é aquele temperinho X. Né? Se a gente quer sair da mesmice, a gente tem que provar coisas novas. Inclusive, isso é uma das coisas que as minhas alunas falam muito. Nossa, a comida lá em casa passou a ter gostinho de comida de restaurante. E é verdade, a gente faz de propósito mesmo, né? Pra ter um dia a dia mais divertido. A gente merece isso. O cheirinho já muda, né? Colocar o gengibre já. Beleza. Agora eu vou passar ele aqui pra trás, porque ele tá... Vamos lá, agora nesse molho aqui, eu vou colocar então o peixe espalhado. E você vê, eu peguei o meu filé de peixe, isso daqui é tilápia, São Peter, né?
eu peguei o meu filé de peixe, que é grandão, e eu cortei ele em 4 pedaços menores, né? Por que que eu fiz isso? Exatamente porque eu quero que ele cozinhe mais rapidamente, né? Eu quero um cardápio pronto em 2 horas. Então, eu corto ele em tamanhos menores, porque pedaços menores cozinham mais rápido. E além do mais, corre menos risco depois dele desmanchar na hora de servir. Você pega os filezinhos assim e fica bem bonitinho, inclusive. Estou acomodando ele espalhando bem, porque eu preciso afundar ele no molho daqui a pouco. Porque esse peixe vai cozinhar no molho, no próprio molho. Vendo? Isso também é outra coisa que te traz agilidade, né? Você não precisa grelhar o peixe antes e sujar outra panela. Você pode cozinhar ele direto no próprio molho. O que traz muito sabor para esse molho aqui. Ó, e agora que acabou o meu peixe, eu vou simplesmente dar uma afundada nele. E vou pegar minha outra tampa de panela aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar o fogo da galinhada, que tá muito quente, vou passar pra cá. Pronto. Temos aqui esse franguinho ainda, né? E tem a abóbora, certo? E aí, enquanto o peixe cozinha e a galinhada, né, o arroz da galinhada cozinha, eu vou começar, então, a fazer meu purê de abóbora. Porque esse purê, ele vai virar 2 coisas diferentes. Vamos lá. Eu vou tirar um pouco da água, porque senão o purê vai virar uma sopa e não um purê, né? Só que eu vou reservar essa água para eu precisar daqui a pouco. Pronto, vou reservar essa aguinha. E aí, com o mixer de mão, eu vou processar essa abóbora com casca e tudo. Colocar 2 colheres de sopa de manteiga. E sigo processando. Vou colocar leite. E vou colocar sal. Uma receita típica de purê, só que em vez da tradicional batata, a gente está fazendo com abóbora. Pode fazer com qualquer coisa, né? Você vê que eu escolhi cozinhar essa abóbora numa panela de inox, porque aí eu sabia que eu poderia usar o meu mixer direto dentro da panela, né? Sem perigo de riscar o fundo, se é uma panela com antiaderente, né, de repente. Ou se é um mixer, esse aqui é de plástico, até que não tem problema, mas tem alguns mixers que são de metal embaixo, daí é melhor fazer direto na de inox. Beleza! O purê tá pronto. Eu vou armazenar a parte dele, que eu vou servir depois com o meu frango, com molho pesto e com os vegetais salteados. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como vai a minha galinhada. A galinhada vai precisar de um pouquinho mais de água.
como eu desconfiei. E sem drama, gente. Precisa de um pouquinho mais de água, põe um pouquinho mais de água. Só que você precisa saber, você precisa de conhecimento para saber que, opa, ainda não está pronta, precisa de um pouco mais, né? E aí aqui então, vamos lá, seguindo aqui. Deixa eu trazer para cá que tem mais espaço aqui desse lado, vai. Dá uma geral. Beleza, eu tenho o meu frango, eu vou colocar a outra metade do espinafre picadinho. Isso aqui é papel toalha, tá? Que eu coloco no fundo para durar mais tempo com qualidade, né? E aí agora por cima desse espinafre, eu vou colocar colheradas do meu purê de abóbora, porque eu tô fazendo aqui um arroz de abóbora cremoso com o frango. E você viu que eu coloquei o espinafre cru? Pois é, olha como tá quente esse purê de abóbora. Sabe o que vai acontecer? O calor da abóbora vai cozinhar o meu espinafre. E aí eu não preciso perder tempo cozinhando o espinafre e sujando panela antes, né? Afinal de contas, gente, o método aqui é pra quê? Pra preparar as refeições da semana em 2 horas. Pra você conseguir fazer isso, você precisa aí de algumas estratégias no meio do caminho, né? Purê de abóbora. Agora eu vou pegar arroz. Lembra que a gente cozinha arroz no mise en place? Foram 3 porções de arroz, 2 a gente vai congelar, porque uma vai acompanhar o peixe com leite de coco e a outra vai acompanhar... não lembro agora. Acho que o frango com os vegetais e o purê de abóbora. É isso. E aí a terceira porção de arroz eu vou misturar aqui direto na refratária que eu vou servir. E aí eu vou misturando. Que inclusive, vocês lembram que eu guardei o caldo da cocção da abóbora? Tá aqui, ó. Eu vou usar um pouquinho dele para deixar meu arroz mais cremoso e cheio de sabor também, né? Sempre que as alunas fazem, elas falam, nossa, esse arroz foi sucesso, meu filho não gostava de espinafre, foi uma ótima opção para comer espinafre. Ou a própria abóbora, né? Tem gente que, não comia abóbora, mas esse arroz, gente, é de chorar, sério, ele é muito gostoso. E ainda por cima, a hora que a gente acabar de misturar aqui, vou colocar um queijinho por cima para na hora de servir, vou colocar na boca, na hora de servir, a gente gratinar ele. Porque esse é um outro ponto que é essencial quando você faz planejamento de cardápio semanal, né? Porque não adianta nada você fazer seu prato lindo e aí chega no final da semana você não sabe, sei lá, você guardou ele errado e ele estragou, aí você tem um piriri, a comida não tá boa. Ou você não sabe finalizar seu prato direito, serve um prato feioso. Não, tem que estar bonito, tem que parecer que você acabou de fazer. A aparência vai corresponder, textura, tudo. Você precisa manter o seu prato bonitão, né? E aí a finalização é ponto-chave para você conseguir realmente fazer um prato bonito. Deixa eu dar uma limpada aqui. Né? Falando em finalização, peguei aqui um pão duro, eu vou só limpar aqui ao redor, ó, da minha refratária para não ficar parecendo que tá mal feito, né? E agora por cima eu vou jogar mais mussarela raladinha. E aí na hora de servir, forno. E você... Nossa, é muito gostoso isso mesmo. Você percebe que as medidas do cardápio são exatas? Ó, não tem desperdício. E nesse não desperdício de ingredientes é o momento onde você economiza muito dinheiro. Sério, você não tem noção a quantidade de dinheiro que você está desperdiçando sem perceber. Jogando comida no lixo. É verdade. Só deixa eu desligar aqui, ó, o peixe está pronto, eu vou desligar. Isso é verdade. Eu, quando comecei a fazer o planejamento, lá atrás, eu comecei a economizar R$800 por mês. R$200 por semana. Você tem noção o que é isso? R$800 por mês. Faz a conta aí no ano. A grana que eu comecei a economizar. Tem aluna minha que economiza R$2.000 por mês. Porque não é que economiza só... Ó, a galinhada também tá pronta, vou desligar. Não é que economiza só com ingrediente. Você para de pedir delivery, então você economiza no delivery. Você economiza com gás, com água, é muita coisa, de verdade, assim. É tipo... é tão redondo que me dá uma alegria enorme vir aqui mostrar para vocês essa oportunidade. Porque pode melhorar a sua vida em tantos aspectos, não é só as refeições da semana, né, saudáveis, gostosas, variadas, prontas, né, para você ter tempo livre durante a semana, para você realizar coisas, seus sonhos, seus desejos, ir para academia, voltar a ler, abrir uma empresa, tem muita aluna empreendendo. Mas é a oportunidade, além de tudo, de você economizar dinheiro. E aí, com esse dinheiro, o que você faz?
Você faz aí o que você quiser, né? Deixa eu te falar uma coisa. Pronto, o cardápio tá pronto. Não falei que era quando você menos esperava? O cardápio ia ficar pronto? Ficou. Ó, o vou colocar leite de coco agora por cima. Esse peixe é uma coisinha de louco, é muito gostoso. É um sabor delicado, é um sabor surpreendente, é muito bom, porque tem o gengibre, tem tantos, né, sabores gostosos aqui. Galinhada linda, colorida. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar isso aqui. Eu vou colocar cheiro verde. Aqui pra mim cheiro verde é salsinha e cebolinha, mas eu sei que tem algumas regiões do país que é coentro e cebolinha, né? Mas aí você coloca aí um verdinho, você viu? Mantenho congelado, picadinho, né? Lavo, pica e congela, porque aí eu sempre tenho a possibilidade de finalizar a minha refeição de uma forma bonita, apetitosa. E aqui eu tô só fazendo uma firula pra você mesmo, tá? Porque a ideia aqui é a gente fazer isso na hora de servir, colocar um azeitinho, coloca o cheiro verde e fica parecendo que acabou de ficar pronto. Deixa eu só guardar o cheiro verde, que não pode deixar pra fora da geladeira, porque senão ele descongela e fica aguado e não fica bom não. Beleza, e agora sim o cardápio está de fato pronto. Vamos lá, o que a gente fez, ó? Deixa eu dar uma geral aqui. Vou dar uma geral e eu já te conto. Fechou? E aí quando você olha para essa maravilha, né, tantos pratos gostosos e variados e saudáveis prontos, o que você pensa? Que você não vai mais precisar entrar na cozinha cansada todos os dias, como você provavelmente está fazendo. Sabe, chega final do dia, o dia já é cheio, já tem muita coisa para fazer durante o dia. O que você vai fazer agora? Você vai abrir sua geladeira ou seu freezer e você que vai decidir, né, onde você vai armazenar. E aí você vai escolher a receita que você vai comer, vai aquecer. Enquanto aquece, o que você faz? Você vai tomar seu banho, vai ler seu livro, vai curtir a família, vai pra academia, você faz o que você quiser. O importante é que você ocupe esse tempo que vai aparecer livre na sua semana, porque você não vai mais cozinhar nem lavar panela, pra fazer coisas que te façam feliz. Essa decisão é sua, o que você vai fazer com esse tempo? O importante é que ele vai surgir, é fato também. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Na segunda-feira, agora, eu vou abrir a turma nova do meu curso fechado do Jantar Sem Estresse 2.0. E lá dentro, gente, tem um universo de conhecimento enorme sobre organização e planejamento. Tem muita coisa, assim, tudo o que você precisa saber para você conseguir fazer isso daqui com muita tranquilidade. E aí, além de ter acesso a todas essas aulas de organização e planejamento, onde você vai aprender desde, sei lá, como cortar de forma segura e mais ágil, você aprende sobre recipiente, sobre panela, dicas, truques profissionais para aterrissar dentro da cozinha doméstica, congelamento, descongelamento, criatividade, tem umas aulas de criatividade muito legais para você conseguir deitar e rolar e fazer o que você quiser, né, para você conseguir variar ainda mais o dia a dia. Sabe o que mais? Você tem acesso à minha coleção de cardápios. Ou seja, se você não quiser, você não precisa pensar no que você vai cozinhar nunca mais na sua vida. É só você consultar a sua coleção de cardápios, que tem 13 cardápios, ou seja, o suficiente para 3 meses e meio sem repetir comida. E aí, com a sua coleção de cardápios, você simplesmente vai escolher qual que vai ser o cardápio da semana. Vai na lista de compras que já está pronta. São cardápios para 4 pessoas, tá? Todos eles para 4 pessoas. Escolhe na lista de compras, faz as suas compras e depois segue seu guia com a impressão ou com o seu guia o seu cardápio formato navegação, né, que você acompanha no celular, e assistindo as videoaulas que são práticas, né? Eu tô lá na cozinha preparando todos os cardápios para você não ficar com nenhuma dúvida. E ainda assim, se tiver dúvida, tem a minha equipe de chefes de cozinha que acompanha todo o processo para você conseguir tirar as suas dúvidas. E você que está acompanhando aqui o evento, você vai ter prioridade na compra, né? Na realidade, porque você vai receber os links para compra por WhatsApp, por e-mail, que você se cadastrou para participar aqui do evento, antes do que o resto do mundo, porque depois a gente abre as vagas para todo mundo. Tem gente esperando já de outras turmas que perdeu, fechou a turma, não conseguiu entrar, então já tem gente esperando. Mas, se você estiver realmente muito interessada mesmo, eu vou recomendar que você entre no grupo VIP. A gente abriu uns grupos VIPs de WhatsApp, não paga nada para entrar, tá bom? Você simplesmente clica no botão que tem aqui nesse site em algum lugar, provavelmente aqui embaixo, clica nesse botão verde e você já vai ser direcionado para esse grupo VIP. Qual que é a vantagem de estar no grupo VIP? Todo mundo que estiver lá dentro vai receber o link para compra do curso
com 1 hora de antecedência. Isso aumenta muito, muito as suas chances de realmente conseguir uma vaga nessa turma nova, mas não garante que você realmente vai entrar, tá? Eu gosto de deixar isso claro para não frustrar ninguém. Por quê? Primeiro, que já tem muita gente esperando da vez passada, e outra, tem um limite. Eu não consigo lotar a turma. Lotou com o número que a gente estipulou, a gente fecha a turma mesmo, tá? Dá uma olhada aí, qual é o número do grupo de WhatsApp que você tá? Você imagina que tem muito mais, né? Cada grupo tem muita gente lá dentro. Então muita gente vai receber esse link e estando no VIP você recebe com 1 hora de antecedência, o que aumenta a sua chance de entrar, mas não garante que você realmente consiga uma vaga. Eu gosto já de falar isso agora para não frustrar ninguém mais pra frente, tá? Por que isso? Porque tem muita gente recebendo essas mensagens e infelizmente eu não consigo colocar todo mundo que quer entrar lá dentro. Eu tenho um limite. Inclusive tem gente que fica para fora e essas pessoas que ficaram para fora nas turmas anteriores já estão a postos esperando abrir a turma nova para entrar. Mais um motivo para você correr aí, né? Mas eu tenho um limite, porque eu preciso garantir que eu vou te dar um suporte de qualidade. É um processo de aprendizado, você vai ter acesso a informações completamente novas e é normal que surjam dúvidas, né? Eu tenho uma equipe de chefes de cozinha que te acompanha durante todo o processo de aprendizado e elas precisam estar lá a postos para te responder com agilidade. E é por esse motivo que eu tenho um limite de vagas. Então, se você realmente está afim, clica no botão aqui embaixo ou no link, entra no grupo VIP, para você receber as mensagens e o link de compra antes do que todo mundo, tá? Porque quem estiver no VIP vai receber o link às 6 da manhã, o restante das pessoas que está participando do evento às 7 da manhã e o resto do mundo às 7h01. Mas eu te adianto que o curso não vai custar o valor de 1 quilo de carne, tá? Porque tem um trabalho extenso por trás dele, tem mais de 2 anos de estudo em cima do método, tem uma equipe de primeira, a qualidade das apostilas, dos vídeos, a qualidade do conteúdo que você vai receber lá dentro, da atenção que você vai receber lá dentro, tá? São de verdade, assim, excepcionais. Além de toda a coleção de cardápio que você recebe, né? Mas também não vai custar um absurdo, tá? Porque eu quero que muita gente tenha acesso a esse conhecimento, a esses cardápios, para realmente conseguir esse poder e se libertar durante a semana para conseguir viver a vida além da rotina, né? Além do dia a dia. Bom, mas amanhã na nossa aula eu vou antecipar todos os detalhes do curso que você precisa saber e que você deve estar curiosa para saber agora, né? Eu vou te falar de preço, vou te falar de desconto, vou te falar de bônus, eu vou te falar do conteúdo, quais são as aulas que tem lá dentro, garantia, forma de pagamento, tudo que você precisa saber eu vou adiantar na aula de amanhã, porque aí você se organiza, né? Porque a gente na segunda-feira que vai abrir só a turma nova, tá? Mas aí dá tempo de você se organizar, dá tempo de você refletir, pensar se realmente esse curso é pra você, porque precisa fazer sentido pra você, né? Eu queria que você imaginasse aí a sua vida, como que sua vida vai ser se você adquirir o curso. Né? Como que vai ser com as refeições prontas? Mas de verdade, só entra se realmente fizer sentido para a sua vida, se você achar que realmente é essa a chave para você conseguir esse tempo livre, para você viver a vida, para você realizar as coisas que são importantes para você, tá? E se você ficou com alguma dúvida de repente, poxa, será que eu vou conseguir fazer, né? Porque eu não cozinho nada, ou de repente, nossa, é tanta panela ao mesmo tempo, será que vai dar certo? Eu te garanto que dá certo. A gente já comprovou esse método com mais de 3.000 alunos que eu tenho já dentro do curso. A pessoa mais importante que eu acho que comprovou que funciona é o Felipe, meu marido, que ele faz arroz, ovo e tapioca. E quando eu estava desenvolvendo o método, eu coloquei ele na cozinha de cobaia para ver se realmente ia dar certo. E ele conseguiu fazer um cardápio em 2 horas. Então, assim, é um guia. Você imagina que você vai ter um mapa na sua mão, muito detalhado, exatamente com cada passo que você precisa seguir para você conseguir preparar as suas refeições da semana. E além disso, tem uma equipe de suporte que te apoia em todo o processo de aprendizado para não ficar dúvida. E falando em dúvida, se ficou alguma dúvida, fique super à vontade para escrever para a gente aqui embaixo ou mandar um e-mail. A gente está aqui para te ajudar, porque a ideia é que não sobre dúvida realmente, tá? E eu quero de novo te convidar então para você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, lembrando que não paga nada para entrar, é só você clicar ou no botão aqui embaixo ou no link que tem aqui também e você já é redirecionada para lá. Porque lá a chance de você realmente fazer parte da turma nova do Jantar Sem Estresse aumenta muito, porque você recebe o link de compra com 1 hora de antecedência. Mas só entra se você realmente estiver super interessada e a fim de me encontrar lá do outro lado na área de alunos, que de verdade vai ser muito legal, mas tem que fazer sentido para você isso aqui tudo. Tchau e até amanhã! Olha a senha completa, bora agilizar! Tudo junto e em letra minúscula. Agora é só você abrir essa apostila que eu mandei lá no grupo de WhatsApp do evento, colocar essa senha e aproveitar muito todo o conteúdo que tem lá dentro.